Já era muito tarde da noite quando os funcionários de uma FedEx lá nos Estados Unidos, uma multinacional norte-americana de transporte e logística, começaram a sua troca de turnos. E entre eles, um garoto magro de aparência frágil e um pouco familiar também entrava dentro do estabelecimento. Ele estava usando uma blusa do desenho infantil My Little Pony e um colete de combate. E antes que aquela noite pudesse se tornar como outra qualquer, o garoto pega os seus 2 rifles e começa a disparar. Olá e sejam muito bem-vindos ao acampamento Starlândia, onde toda semana eu apareço pra contar uma história real ou um caso criminal pra vocês ficarem bem espertos. O caso que eu vou contar hoje pra vocês é bem perturbador e também bem chocante, principalmente por ser um caso que nos deixa sem tantas respostas e no final dele vocês vão se perguntar, assim como eu tô me perguntando agora, o porquê que isso foi acontecer. Como sempre, eu vou deixar aqui os avisos de gatilho por ser um caso bem pesado, e se você é uma pessoa sensível a algum desses assuntos ou se você não tá num dia muito bom hoje, eu te recomendo não assistir esse vídeo. Esse garoto aqui da foto é o Brandon Hall e ele tinha 19 anos de idade na época do caso. Em todas as fotos que eu encontrei do Brandon, ele parecia ser um garoto muito jovem, pequeno e inofensivo, e eu tenho que dizer que eu até me assustei um pouco quando eu ouvi a voz dele em uma ligação gravada pela primeira vez, porque ele tem uma voz muito grossa que não combina com ele. I don't have any mental health issues that I'm aware of. I don't think I do. And I wouldn't say depressed. Mas, sinceramente, depois de ouvir todo esse caso, você vai ver que o rosto de uma pessoa não quer dizer nada sobre ela. A gente tem que dizer que a vida do Brandon nunca foi muito fácil. Quando o Brandon ainda era apenas uma criancinha, ele tinha 4 anos de idade, seus pais estavam brigando muito dentro de casa, e teve um dia específico que os seus pais ficaram muito bravos um com o outro, eles estavam tendo uma briga bem ruim mesmo, e a mãe do Brandon disse que ela não aguentava mais e que ela ia deixar o pai do Brandon, ia levar o Brandon junto com ela e ia deixar ele sozinho. Então, o pai do Brandon disse que ele não ia aceitar e que se ela fizesse isso, ele ia tirar a própria vida. A mãe dele acabou escolhendo seguir a própria vida, ela seguiu em frente e, infelizmente, o pai do Brandon realmente tirou a própria vida depois disso. E é dito que depois da morte do seu pai, o Brandon nunca mais foi o mesmo. Dos 9 aos 10 anos de idade, o Brandon já estava sendo diagnosticado com transtorno obsessivo compulsivo, com ansiedade, depressão, transtorno do espectro autista. Nessa época, ele estava tendo comportamentos muito violentos dentro de casa e principalmente com a sua mãe. Ele tinha um comportamento muito incontrolável na escola, ele não conseguia fazer amizades e ele era muito violento com todo mundo, inclusive dentro de casa. De vez em quando ele pegava um taco de beisebol e saía quebrando as coisas da sua casa. Ele também atacava sua mãe e ele dizia que ia tirar a vida igual o próprio pai. Isso tudo nessa idade. Quando o Brandon tinha 11 anos de idade, a sua mãe começou um relacionamento com um homem que também já tinha uma filha, então o Brandon meio que ganhou um pai e uma meia-irmã. Mas isso não mudou quase nada na vida dele. Um dia o Brandon tava no quintal com a sua meia-irmã e eles estavam brincando de alguma coisa que envolvia água e parece que alguma coisa fez o Brandon ficar muito irritado e ele saiu correndo pra dentro de casa e se trancou no banheiro. E lá ele começou a fazer o escarcéu, começou a quebrar um monte de coisas e fazer muito barulho. A Sheila, muito preocupada, conseguiu arrombar a porta pra ver o que estava acontecendo e nesse momento o Brandon decidiu descontar a raiva dele na sua mãe. Então ele começou a agredir ela de diversas formas, com socos, chutes, mordidas, e aí em determinado momento ele sai correndo pra cozinha e pega 2 facas. Felizmente nesse momento a polícia acaba chegando porque o namorado da Sheila já tinha chamado a polícia e aí eles são levados todos pra delegacia. Dizem que nessa época ele foi preso pela primeira vez, mas a verdade é que ele foi pra um centro juvenil pra melhorar um pouco e depois ele voltou pra casa. Nessa época a mãe do Brandon, a Sheila, começou a meio que isolar ele da sociedade porque ele tava incontrolável e ele era literalmente um perigo pra ele e pros outros, principalmente na escola. Fora que já era de conhecimento da polícia, do psiquiatra, da mãe dele, de todo mundo, que ele gostava de massacres. Por algum motivo ele tinha uma obsessão com massacres e ele sempre ficava vendo conteúdo sobre isso na internet. Ele inclusive chegava a compartilhar memes falando sobre vítimas, como se fosse ironizando as vítimas, o que já demonstrava uma grande falta de empatia e também senso normal, né? Uma vez uma assistente social que acompanhava o Brandon de tempos em tempos perguntou pra ele se em algum momento ele já tinha pensado em cometer um crime desses, né? No caso, fazer um massacre. E o Brandon respondeu que claro que não, porque seria uma perda de tempo. E na cabeça do Brandon tinham 2 coisas assim que ele pensava demais. Uma delas era esses massacres, essas coisas mórbidas e horríveis, e a outra era My Little Pony. O Brandon começou a criar uma grande obsessão por My Little Pony e ele entrou pra um grupo de homens que se chama Brownies, que é basicamente uma junção de brother com pony em inglês. Os Brownies são basicamente um grupo de homens adultos que são muito fãs de My Little Pony. Eles participam de eventos de My Little Pony fantasiados das pôneis. Eles têm fóruns na internet, eles têm fandom. Os Brownies, no geral, são bem inofensíveis, na verdade. E não tem nenhum problema uma pessoa adulta, homem, mulher, enfim, tanto faz, gostar de desenho animado, né? Acontece que dentro do grupo dos Brownies existe um subgrupo, um submundo dos Brownies. Homens adultos que gostam muito de My Little Pony e têm atração física pelas personagens, pelas pôneis de My Little Pony. E não bastasse isso, ainda existe um outro
outro submundo dos brownies, de homens que gostam muito de My Little Pony e usam isso pra se aproximar de crianças, porque eles são pedófilos. E é claro que essa subcategoria já entra em caso criminal. E essa daí já não é a categoria que o Brandon Hall pertencia. Bom, o Brandon Hall realmente só era um brownie que sentia atração física pelas personagens, mais especificamente pela Applejack. E o quarto dele, eu tenho que dizer que refletia muito esse gosto peculiar que ele tinha. Nessa época, o Brandon já tinha voltado a frequentar a escola, mas ele não tinha muitos amigos. Apesar de ele não sofrer bullying na escola, pelo menos não ter nenhum tipo de relato disso ter acontecido, ele também não se encaixava muito com os seus colegas. Por conta de várias dificuldades que o Brandon tinha, ele acabou não conseguindo se graduar na escola, e pra isso ele teria que fazer um tipo de supletivo lá dos Estados Unidos. Um tempo se passou e a mãe do Brandon ficou extremamente feliz quando ele finalmente arranjou o seu primeiro emprego. O Brandon começou a trabalhar lá na FedEx de Indianápolis, que era onde ele morava, que é tipo um correio lá dos Estados Unidos, e ele tava ganhando seu próprio dinheiro, comprando as suas próprias coisas, e inclusive foi morar sozinho por um período. E isso trouxe muita esperança pra Sheila de que finalmente o seu filho estivesse mudando, evoluindo, crescendo. Mas infelizmente tudo isso realmente durou só um período, já que o Brandon acabou um dia simplesmente decidindo que ele não ia mais pro trabalho. Ele simplesmente parou de ir e aí ele acabou sendo demitido por conta de todas as faltas que tava tendo e parou de ganhar dinheiro. E aí novamente ele volta a morar com a sua mãe. Um dia o Brandon pediu pra sua mãe levar ele em uma loja de armas, que ele gostava de ir de vez em quando, não sei pra quê. E aí ele fala pra sua mãe que ele só quer dar uma olhadinha e ela acaba decidindo levar ele. Assim que ele chegou, o Brandon decide, do nada, que ele simplesmente vai comprar uma arma pra ele possuir. Nesse momento, o Brandon ainda tinha dinheiro, então, pelo que se sabe, ele mesmo comprou a arma com o dinheiro dele, até porque eu acho que a mãe dele não iria fazer isso. E apesar de ela ter achado isso bem esquisito e ela ter ficado muito preocupada, ela não pôde fazer muita coisa na hora. Mas ela ficou bem de olho nele. E foi aí que ela descobriu que o Brandon estava querendo cometer um suicídio policial, que é basicamente quando uma pessoa faz alguma coisa propositalmente pra um policial matar ela. Obviamente, a Sheila ficou super preocupada e ela decidiu, então, chamar a polícia de novo pro seu filho. No dia seguinte que ele comprou a arma, então, o Brandon acabou sendo levado pela polícia sob custódia pra conversar com eles. Ele alegou pros policiais que não era nada demais, ele só era uma pessoa um pouco depressiva, ele tinha alguns pensamentos ruins, mas ele não ia fazer nada. Mas o Brandon tava extremamente preocupado e dizendo pros policiais não mexerem no computador dele. E isso, é claro, que acendeu um sinal de alerta nos policiais e fez justamente eles quererem ir até a casa do Brandon pra pegar o computador dele e dar uma olhadinha. No computador do Brandon foi encontrado um grande histórico de sites extremistas que ele estava acessando e muitos conteúdos de supremacia branca. O Brandon, então, foi encaminhado até um hospital psiquiátrico para ficar sob observação, mas por algum motivo, mesmo dando diversos indícios de que ele não estava bem, de que ele não era uma pessoa segura para ficar solta por aí, ele acabou sendo solto em menos de 2 horas. Então, ele ficou internado por 2 horas. Inclusive, até a arma do Brandon, que tinha sido confiscada pela polícia, acabou sendo devolvida pra ele depois que ele disse pros agentes que ele não queria ela de volta. I kind of just need to talk to you about what happened that day and how you're feeling about whether you'd want it back or if you... Oh, sorry to interrupt, but I don't want it back at all. It's fine. What would be your goal for us to do with the gun? Just destroy it or... Okay. Well, yeah, I'd say that. Because I'm not worried about that. I'm worried about getting my life back on track. I don't have any mental health issues that I'm aware of. I don't think I do. And I wouldn't say depressed, but my feelings to the reason why I got a gun is because I wanted to show my best friend who's really into hunting and stuff. Mainly also for like the fun of shooting it. E os agentes terem dito que isso era um sinal de que ele queria melhorar. Detalhe, um dia antes, quando eles tinham conversado com o Brandon, os mesmos agentes, na verdade eu não sei se eram os mesmos, mas agentes que também tinham conversado com o Brandon, disseram que ele tinha todos os traços de um atirador em massa. E que ele era extremamente perigoso para a sociedade. Então, sinceramente, eu não sei o que mudou de um dia pro outro, ou quem que fez a segunda conversa com ele. Pouco tempo depois, o Brandon chegou a falar nas suas visitas psiquiátricas que ele era, sim, um perigo para a sociedade, que as pessoas tinham que ter medo dele e que ele não tinha empatia por ninguém, nem pela própria mãe dele. O Brandon ainda chegou a receber dinheiro do governo como estímulo para que ele melhorasse, e aí ele pegou esse dinheiro e usou para comprar outras 2 armas de fogo, 2 rifles e muita munição. No dia 15 de abril de 2021, o Brandon estava em casa jantando com a sua mãe, era de noite, e pelo que parece não aconteceu nada demais, nada tão marcante nesse jantar. Pelo menos nada que eu consegui tomar conhecimento. Após isso, então, a Sheila vai pro seu quarto dormir e o Brandon vai pro quarto dele dormir também. Mas o que acontece é que o Brandon toma banho,
se arruma, pega uma das suas armas, tira uma foto e posta no seu Facebook com a seguinte legenda: eu espero poder ficar com Applejack na vida após a morte, porque a minha vida sem ela não faz sentido. Então, ele pega as suas armas repletas de adesivos de My Little Pony, coloca no seu carro que também estava cheio de adesivo de My Little Pony e vai até o seu antigo emprego lá na FedEx. Era por volta das 11 horas quando ele chega nesse local, que estava acontecendo inclusive uma troca de turnos, então tinham muitos empregados por lá. É dito que tinham mais de 100 pessoas no local. O Brannon então pega suas armas, sai de dentro do carro e vai até a FedEx. Nesse momento ele também estava vestindo uma camiseta de My Little Pony. Eu não faço ideia do que as pessoas que viram ele naquele momento pensaram, mas eu duvido que elas imaginariam isso. Assim que o Brannon entrou dentro da FedEx, ele começou a atirar. Os disparos duraram cerca de 4 minutos e pareciam ser contra pessoas totalmente aleatórias. Ele teria atirado mais de 100 vezes, deixando várias pessoas feridas e 8 mortos. Na verdade, foram 9 pessoas, já que o último disparo ouvido foi do Brannon atirando contra ele mesmo e tirando a sua própria vida. É dito que naquela época algumas unidades da FedEx não toleravam o uso de celulares pelos funcionários, então no momento que os disparos começaram, a maioria dos funcionários inclusive não estavam com seus celulares no momento para poder chamar a polícia. E, inclusive, as ligações que a polícia começou a receber foram de pessoas que estavam ali por perto e ouviram e entenderam o que estava acontecendo. Carly Smith e Samaria Blackwell eram 2 garotas de 19 anos, que inclusive tinham a mesma idade que o Brannon naquela época, que foram baleadas e infelizmente vieram a óbito ainda dentro da FedEx. Matthew Alexander, de 32 anos, também acabou morrendo no local, e o John Weisert, de 72 anos. Aparentemente, o Brannon não tinha desentendimentos com ninguém do seu trabalho, não teve nenhum tipo de problema e simplesmente escolheu a FedEx porque era um local familiar pra ele. Vocês têm noção que com todo esse histórico, o Brannon Hall conseguiu comprar simplesmente 3 armas de fogo de maneira legal lá nos Estados Unidos. E de que ele nem tava tomando remédios nessa época. Porque não tinham sido prescritos pra ele, eu não sei o motivo, mas ele tava só tendo acompanhamento psicológico. E não é como se ninguém não fizesse a menor ideia do que o Brannon era capaz de fazer, de que ele tinha esse tipo de pensamento ou de que ele era uma pessoa que precisava imensamente de ajuda.